Olá, turma. Eu sou o professor Roniel Sampaio, sou professor da disciplina de Sociologia da Educação. Essa é a nossa primeira aula, tá? Em primeiro lugar, quero parabenizar vocês por estarem aqui, por mérito, pelo triunfo de vocês, que vocês tenham muito sucesso na nossa disciplina, tá? Antes de começar a nossa aula, eu queria falar brevemente o que é sociologia, para que a gente falasse do assunto de hoje, que é o contexto de surgimento da sociologia. Então, gente, a sociologia é uma ciência que estuda o comportamento social a partir das nossas interações e a partir de certos padrões de configuração social que nós estabelecemos a partir do nosso convívio. E, sobretudo, esse padrão de comportamento foi instituído de forma significativa com um certo momento econômico e político da história da humanidade, que são as revoluções burguesas do século XIX e a Revolução Industrial. Esses momentos alteraram profundamente a nossa forma de organização social, de modo tal que foi necessário criar uma ciência para compreender ah, toda essa forma de organização social que temos hoje, tá? Essa é, esse é o conceito da sociologia em linhas gerais, para que vocês relembrem do ensino médio o que que é sociologia, tá? Portanto, gente, a sociologia ela tem como objeto ou comportamento social, ou relações sociais, configurações sociais, padrões sociais, normas que foram instituídos a partir desse momento histórico da revolução, das revoluções burguesas e revoluções industriais até agora. A sociologia se interessa por momentos que são anteriores, ela pode até estudar, mas de forma comparativa para entender as configurações da sociedade moderna capitalista, tá? Inclusive, nesse texto que nós vamos trazer agora do Saviani, aliás, Saviani não, do Ottaviani, ele trabalha a ideia de modernidade. A modernidade é esse fenômeno, é esse momento histórico que a sociologia surge, sobretudo nesse contexto, né, de dupla revolução. Revolução Francesa, a Revolução Francesa, que também é uma revolução burguesa, e Revolução Industrial. A Revolução Francesa trazendo os aspectos econômicos, aliás, políticos, né, e das instituições, jurídicos e etc. E a Revolução Industrial trazendo as condições materiais, trazendo eh, a infraestrutura econômica que a gente tem até hoje e que reverbera muito na nossa forma de organização social. Para quem não sabe quem é que é o Otávio Ianni, ele é um sociólogo da USP. A USP foi a primeira universidade brasileira instituída. Há controvérsias, vão dizer que foi a UFRJ, mas a instituição universitária que nós conhecemos hoje, com pesquisa, ensino e extensão, surgiu na USP na década de 30. E o Ottaviani é um dos, digamos, um dos grandes intelectuais que ajudam a fundar o que a gente chama de Escola de Sociologia Paulista, que aí a gente tem como principal representante Ottaviani, Florestan Fernandes, Roger Bastide e outros, né? Apesar desses outros autores que você escutou ter um nome estrangeiro, porque sim, são de fato estrangeiros. Porque a USP precisou de muitos professores de fora para que fosse possível criar uma universidade praticamente do zero, né? Foi esse uma das grandes vanguardas do Estado Novo, modernizar o Brasil
criando universidades, criando empresas públicas, criando instituições e remodelando a configuração do Estado brasileiro para um projeto de nacional desenvolvimentismo. Pois bem, gente, sigamos aqui no Otaviani. O texto que nós vamos estudar é A Sociologia e o Mundo Moderno, uma leitura sociológica e educacional. Esse texto, essa minha apresentação, tem por objetivo trazer os principais conceitos e discussões do artigo do Ottaviani, destacando a gênese da sociologia no contexto do mundo moderno, suas teorias, desafios e relações com a modernidade. Tá? A modernidade aqui é diferente da modernidade, idade moderna lá da história. Modernidade aqui é a gênese da sociologia. A sociologia nasce nesse momento. Revolução Francesa, revoluções burguesas e Revolução Industrial. Pois bem, gente, eu vou até tirar o meu rosto aqui para vocês conseguirem ver a imagem. A origem histórica da sociologia. A sociologia vai surgir quando? Sociologia, que é uma ciência, tá? Não é conhecimento filosófico, né? Na perspectiva, inclusive, do Auguste Comte, que nós vamos ver na aula que vem, ele vai categorizar, né? Ciência, filosofia, conhecimento teológico, filosófico, científico. Há quem diga que isso é um grande retrocesso, né? Porque ele segmenta, né? Ele desaparta a ciência de filosofia. E hoje nós percebemos que é fundamentalmente necessário que a ciência se reconcilie com a filosofia. Porque há muitos estudos científicos sem preocupações epistemológicas, sem bases sólidas, sem fundamentos filosóficos sólidos para se desenvolver. Mas a sociologia tem fundamentos sólidos, tá? Que são, sobretudo, ancorados na filosofia, mas ela se desaparta, ela, ela busca uma identidade própria. E ela vai tentar dar uma resposta científica a esses problemas desse novo mundo, desse mundo moderno. Um mundo que é cheio de inovações tecnológicas, que é cheio de coisa boa, mas também trouxe muita desigualdade social, muita prostituição, muito alcoolismo. Enfim, gente, o ser humano sai de uma idade, de uma época feudal e cai numa época moderna, industrial, e a vida muda completamente. Se antes o ser humano vivia tranquilo na sua, no seu ambiente doméstico, produzindo quase tudo que consumia, agora ele trabalha fora de casa, ele não trabalha mais na sua própria casa. É, ele não produz seus próprios alimentos, não produz suas próprias roupas, e ele precisa trabalhar em troca de um salário para custear todas essas necessidades. Tem aspectos prós e contras. Um dos aspectos, né, prós a favor desse contexto moderno capitalista é que as mercadorias ficam muito mais baratas, porque o modo de organização social do trabalho, as inovações tecnológicas massificaram a produção das mercadorias de uma forma astronômica. Entretanto, esse processo de urbanização condensou muitas pessoas na cidade, e aí a consequência disso foi o aumento da violência urbana, aumento da prostituição, aumento de doenças, né, por conta de muita gente morando em espaços muito próximos, produzindo dejetos que não eram adequadamente tratados, e isso se tornou um problema enorme. Problemas sanitários, problemas sociais, problemas urbanos. Então, gente, imagine aí a cidade.
e as suas novas configurações, como elas mudaram. E tudo isso, gente, foi um processo histórico que não foi de uma hora para outra, tá? Inclusive, as pessoas não fizeram isso, não migraram para cidades porque elas gostaram, porque elas queriam, mas, sobretudo, porque elas foram obrigadas. E um dos meios que foi utilizado para isso foi a lei dos cercamentos, porque na Inglaterra, por exemplo, os camponeses não tinham terra, mas eles podiam criar seus animais soltos nas terras, pastando livremente nas terras que não eram deles. Mas na Inglaterra surgiu uma lei chamada Lei dos Cercamentos, que praticamente inviabilizou esse trabalho agrícola. E esses trabalhadores foram obrigados a migrar para as cidades e se tornaram mão de obra barata para as fábricas inglesas. E é interessante, gente, que a sociologia ela também não surge do nada, ela surge como uma tentativa de responder, de dar uma explicação para esse mundo novo que está surgindo. Seja uma explicação do ponto de vista da conformidade, para conformar as pessoas a aceitar esse mundo cruel, desigual, da forma que é, seja para questionar esse mundo, para dizer para as pessoas, a partir de uma herança iluminista, de que os problemas humanos também são construções humanas e, portanto, devem ser pensadas e superadas pela humanidade. E aí tem uma citação aqui interessantíssima do Ottaviani que diz assim: a sociologia não nasce do nada, surge em um dado momento da história do mundo moderno, mais precisamente em meados do século XIX. Por que que ele diz aqui que não surge do nada? Porque ela faz parte de um processo. Ela é produto e produtor desse mundo moderno, porque ela ajuda a legitimar esse mundo, de certo modo, questiona também esse mundo, de certo modo, e ela é fruto dessas condições materiais desse novo mundo. A sociologia, ela tem essa ambivalência, né? Ela é tanto um produto como ela é um intérprete dessa modernidade. Ela é fruto da modernidade e também, ao mesmo tempo, ela faz uma crítica a essa modernidade, né? Uma corrente da sociologia vai fazer essa crítica, outra corrente vai tentar fazer com que nós nos conformemos com essa realidade desse mundo burguês, industrial, capitalista, tá? A sociologia também reflete os dilemas, rupturas e contradições dessa sociedade burguesa moderna. Ajuda a tornar inteligível um mundo em transformações constantes. Veja bem, a ideia principal do iluminismo, uma das ideias principais, é trazer razão, sim, trazer razão às explicações do mundo, né? Dar uma explicação racional para as coisas postas. E explicar o movimento das coisas, explicar como elas existem, explicar como elas funcionam. Ou seja, um dos principais objetivos do iluminismo é mostrar aquele que está oculto, aquele que está escondido. E a sociologia segue esse caminho, tá? Vocês que são estudantes de filosofia, vocês vão conseguir ver que esse não é um aspecto somente do iluminismo, mas de outros momentos históricos. Mas, sobretudo, o iluminismo passa a pensar nesse novo projeto de sociedade como uma política pública, né? Uma política de Estado, como um esforço coletivo para uma transformação, um entendimento generalizado desse mundo, para que esse mundo se compreenda.
E quais são as bases teóricas fundamentais da sociologia? Existem algumas correntes na sociologia e a gente vai destacar três, né? Que são os clássicos da sociologia, os clássicos fundamentais. A gente tem o Durkheim, o Marx e o Weber. Cada um tem tradições epistemológicas diferentes. A tradição do Durkheim, ele tem uma influência do Comte, uma influência do positivismo. Ele parte de uma explicação de que as coisas têm causas e essas causas devem ser investigadas de maneira objetiva, científica, tá? Já o Weber parte da ideia, da noção da fenomenologia, de que é preciso estudar o sentido das coisas, porque a partir da construção dos sentidos das coisas é que a gente vai tecendo as teias de sentido e significado da humanidade para criar, engendrar as coisas que estão postas atualmente. E a terceira tradição é a tradição que eu mais me afino, que é a tradição do materialismo histórico dialético do Marx, do Engels, do Gramsci. E nessa tradição tem influência do Hegel, tá? Mas o Hegel é colocado de cabeça para baixo nessa perspectiva, no sentido de que nós somos fruto do mundo, das relações materiais do mundo, ou seja, a cabeça pensa onde os pés pisam. Eu penso da forma como eu penso a partir da minha trajetória social e a partir das relações materiais e nas determinações que eu estou inserido. Portanto, para pensar em sociologia, nós temos que pensar que os objetos estão em constante movimento e também estão em contradição. Eles têm movimentos internos que fazem com que eles se transformem e eles têm movimentos que interagem com outros movimentos que fazem com que tudo se torne dinâmico. Então nós somos seres dinâmicos em um mundo dinâmico que se transforma para o bem e para o mal. Resta a nós compreendermos como esse mundo funciona para que a gente consiga, de alguma forma, ir além. Tudo bem. Na perspectiva do Ottaviani, esses são princípios explicativos fundamentais, ou seja, esses clássicos da sociologia, sintetizam os fundamentos das mais diversificadas tendências, teorias, escolas ou interpretações. Então, a partir dessas três tradições sociológicas, uma tradição francesa com Durkheim, uma tradição alemã com Max Weber e uma tradição inglesa com Marx e Engels, que apesar de Engels ser, é, aliás, apesar de Marx ser alemão, ele passou boa parte da sua vida escrevendo na Biblioteca de Londres, então vamos chamar assim que é uma tradição inglesa, tá? Por uma questão de convenção aqui. A partir dessas três tradições, nós temos aí um debate muito acalorado na sociologia que vai trazer as mais distintas perspectivas de explicação dessa sociedade capitalista moderna que está em plena transformação. E quais seriam as raízes filosóficas da sociologia? Eu já dei alguns indicadores, né? A sociologia tem elementos do iluminismo, do liberalismo, do conservadorismo, do romantismo, do evolucionismo,
O Rousseau, o Hegel, Kant, enfim, Condorcet, tem tantos autores da filosofia que influenciaram os pensadores da sociologia, e foi a partir da filosofia que nasceu a sociologia, que o esforço do pensamento filosófico é muito, muito anterior à sociologia, e a sociologia deve muito à filosofia, deve muito não, deve tudo. O pensamento filosófico no século XVIII e no começo do século XIX compreende um conjunto de contribuições da maior importância para as ciências sociais e, em geral, a sociologia em particular. A sociologia e sua função reflexiva. Então, a sociologia pensa sobre a sociedade e ela também pensa sobre si própria, porque afinal os sociólogos são sujeitos que estão imersos nessa sociedade. Ou seja, a sociologia emerge como uma forma autoconsciente e científica da sociedade moderna. Não apenas interpreta a realidade, mas também reflete criticamente sobre seus próprios métodos, questiona e aprimora seus próprios métodos, tá? Até porque, gente, teoria e método são inseparáveis, porque a teoria, é a forma como eu vejo o mundo. Então, a forma como eu vejo o mundo faz com que eu utilize instrumentos a partir da forma como eu vejo o mundo. Por exemplo, se eu enxergo o mundo numa perspectiva do materialismo histórico dialético, e que esse mundo é dinâmico, está em movimento, está em contradição, então os dispositivos metodológicos que eu vou utilizar precisam ser baseados nessa ideia de movimento, porque o método tem que estar coerente com a teoria. Por isso que são fundamentos teóricos metodológicos. A sociologia está em constante diálogo com a filosofia, sendo simultaneamente ciência e crítica social. Então, uma das coisas mais, os debates mais acalorados da sociologia é a questão da neutralidade, porque afinal, eu estou propondo uma crítica à sociedade, eu estou propondo uma crítica à sociedade ou eu estou propondo uma nova sociedade, uma superação dessa sociedade? Então, assim, é muito delicado e ao mesmo tempo em que eu estou pesquisando, eu faço parte dessa sociedade. Não é como um biólogo que está estudando uma formiga, que é um animal totalmente distinto dele, né? Eu estou estudando um tipo de pessoa, um tipo de sociedade na qual eu estou inserido e eu tenho interesse direto naquilo que eu estou estudando. Então é muitíssimo delicado e isso vai ficar para as próximas aulas. Sigamos, gente. Grandes tradições sociológicas. A gente tem aí tradições sociológicas. A sociologia é plural, tem diversas correntes. Positivismo, funcionalismo, estruturalismo, fenomenologia, historicismo, entre outras. Então, não vou falar de todas elas nessa primeira aula, mas eu quero que vocês entendam que não existe consenso na sociologia. Aliás, em ciência humana nenhuma existe, nenhuma das humanidades, nem mesmo na filosofia existe consenso, tá? Até porque no dia que as ciências humanas, os teóricos concordarem, significa que tem alguma coisa muito, muito errada. Porque como é que eu tenho uma vivência, eu tenho uma experiência, eu tenho uma trajetória social, de classe, de nacionalidade, de gênero, de fundamento epistemológico, e eu vou concordar com uma pessoa totalmente diferente de mim em como é o mundo, sendo que o mundo que cada um de nós vivemos é socialmente distinto, é diferenciado, porque eu estou, enquanto sujeito social, eu estou posicionado de maneira distinta, tá? É muito, muito complexo, gente. Algumas teorias focam no cotidiano, no microcosmo social, enquanto outras analisam as estruturas sociais mais amplas.
Olha só que palavra interessantíssima que apareceu aqui. Estrutura social. Gente, o que que é uma estrutura social? Estrutura social são um conjunto de regras e normas sociais que, mesmo que nós não tenhamos conhecimento delas, elas configuram a nossa vida social de uma forma edificante. Por exemplo, o patriarcalismo é um exemplo de estrutura social. Ele é tão forte, tão arraigado, que ele é naturalizado. É como se Deus tivesse criado o mundo assim e eu não vou questionar. Então, eu vou agir por ação e omissão, muitas vezes, para afirmar esse patriarcalismo. O meu comportamento, o comportamento tanto de homens quanto de mulheres vão ser, na maioria dos casos, para afirmar esse patriarcalismo. Ah, isso é um exemplo de estrutura social, é aquilo que fundamenta, é aquilo que edifica, é aquilo que segura a sociedade tal qual ela é. E a sociedade capitalista, ela é pautada, por exemplo, na propriedade privada dos meios de produção, né? E o que que é essa propriedade privada dos meios de produção é garantida, sobretudo, pelo patriarcalismo, porque eu vou passar a minha propriedade privada para os meus descendentes, para os meus filhos legítimos. Tá? E aí é interessante, são filhos legítimos, filhos bastardos não entram na história. O filho bastardo, se ele quiser ter, na perspectiva do capitalismo, se ele quiser ter algum direito, ele vai ter que buscar os meios legais para isso. Legítimo é aquele que é reconhecido, é aquele que todo mundo concorda sem ter nenhuma obrigação legal, tá? Muito bem. E aí eu aproveitei aqui o gancho para a gente pensar em dois conceitos interessantes aqui que eu mencionei. O conceito de legalidade e o conceito de legitimidade. Legítimo é aquilo que as pessoas aceitam sem questionar, e legal é aquilo que você precisa ter uma lei para obrigar o sujeito a cumprir, como é o caso de uma ordem judicial, por exemplo, ou o caso de uma polícia, né? Ela tem essa prerrogativa de legalidade, de estrita legalidade, fazer com que as coisas sejam cumpridas. Nesse slide tem uma citação do Ottaviani que diz assim: é claro que a sociologia se divide em tendências, escolas, teorias e interpretações. Compreendem relações, processos e estruturas de dominação, política e apropriação econômica. Então, gente, todas as sociedades têm configurações particulares. Olha só a complexidade. Essas sociedades, as configurações sociais vão mudando no tempo e vão mudando também no espaço. Até porque a sociedade piauiense, ela, embora carregue certas particularidades que fazem com que a gente pareça com o Rio Grande do Sul, nós temos singularidades que só a gente tem e outra sociedade não tem. E ao mesmo tempo, vamos pensar que tem diversas teorias que vão explicar de forma absolutamente diversas essas esses diferentes espaços sociais. Agora imagina você sintetizar tudo isso. É muito complexo. A sociologia e os grandes movimentos sociais. Então, gente, a sociologia ela vai estudar os fenômenos de transformação da sociedade e de conservação. Existem perspectivas sociológicas que vão querer conservar a sociedade tal qual ela é, vão buscar explicação científica para isso, vão buscar fundamentos para isso. E existem sociedades, aliás, correntes sociológicas que vão questionar essa realidade posta. E muitas dessas perspectivas sociológicas vão fundamentar movimentos sociais. O que que é um movimento social? O movimento social é uma
organização política e social de pessoas que querem conservar ou querem superar uma determinada estrutura social. E ele pode ser dividido por temáticas, né? Por exemplo, um movimento social eh, pode lutar pela reforma agrária. E nós temos aí MST, temos Liga dos Camponeses Pobres, enfim, tem uma infinidade de movimentos sociais. É, Esses movimentos sociais, mesmo nas suas próprias temáticas, têm distinção ideológica. O MST é um movimento reformista, ele prega a reforma agrária, não prega o fim do capitalismo, tá? Por mais que o MST seja demonizado, ele é um movimento reformista, ele não quer o fim do capitalismo na sua gênese. Agora, existem movimentos sociais que querem a revolução agrária, o fim do capitalismo a partir de uma revolução armada que comece no campo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Porém, o MST não é um deles, tá? E aí a gente tem uma citação aqui do Ottaviani, que é as transformações e crises provocadas pela emergência e o desenvolvimento da sociedade civil, urbana, industrial, burguesa ou capitalista se constitui uma matriz da sociologia. Então, gente, a sociologia tem muito interesse em estudar movimentos sociais, estudar desigualdades sociais, porque com o advento dessa sociedade capitalista, houve uma intensificação das desigualdades sociais e houve também uma intensa luta pela democratização desses bens, desses serviços, dessas posses que estão se concentrando cada vez mais na mão de pouquíssimas pessoas. Então, gente, eu vou dividir essa aula em dois momentos para não ficar muito longa e eu volto na parte 2 dessa aula, tá? Quando se fala em origem da sociologia, né, é interessante pensarmos que havia conceitos fundamentais, conceitos de indivíduo, de sociedade, de comunidade. Um dos primeiros conceitos que foi cunhado pela sociologia no seu surgimento é o conceito de comunidade e sociedade. Em linhas gerais, esse conceito foi cunhado por Fernand Toons e também foi trabalhado pelo sociólogo clássico Emile Durkheim na obra. É... agora eu não vou lembrar o nome da obra, mas deve ser As Formas Elementares de Vida Religiosa. Deve ser essa obra. E a diferença fundamental entre comunidade e sociedade é que comunidade são um grupo de pessoas reunidos por laços afetivos, relações mais próximas, vizinhos, familiares. Já sociedades são relações mais impessoais, são relações mais racionais. E o Ottaviani vai trazer nessa obra, nesse texto que ele fala sobre o surgimento da sociologia, o seguinte trecho: comunidade e sociedade é talvez o tema mais recorrente no pensamento sociológico, desafia diversas abordagens teóricas. Vamos lá para a questão da ordem e progresso é um dos lemas do positivismo, faz parte da nossa bandeira. A República Brasileira é fortemente influenciada pelo positivismo e foi pensada pelo sociólogo francês Auguste Comte para pensar nessa sociedade burguesa de uma forma mais, digamos, otimista, que todo esse sacrifício oriundo das desigualdades sociais e dos problemas sociais, na verdade, fazem parte de uma marcha que nos vão levar até uma sociedade mais evoluída, uma sociedade que precisa de ordem para que se chegue ao progresso.
E aí o questionamento que fica é qual é a ordem e qual é o progresso? Quem vai usufruir desse progresso? E até hoje a gente espera esse progresso. Será que esse progresso realmente vai vir a partir do nosso conformismo? Ou esse progresso será uma consequência de algo mais mobilizador em termos sociais? Então, na perspectiva do Auguste Comte, a ordem seria oriunda de uma forte intervenção estatal para garantir a coesão social, ou seja, para que os indivíduos fiquem em harmonia. E o progresso seria o desenvolvimento econômico e científico como meta máxima da sociedade. Essa concepção de sociedade se espelha muito na própria sociedade europeia, que é vista como um modelo de ordem e um modelo de progresso na perspectiva desse sociólogo francês. Ordem e progresso, portanto, sintetiza a sociologia de Auguste Comte, mas influencia uma ampla produção sociológica no século XIX e entrando para o século XX. Inclusive, o Durkheim, embora seja crítico de alguns aspectos dessa obra, ele vai ser bastante influenciado por Auguste Comte e Saint-Simon. A coemergência da sociologia e modernidade. Bem, quando a gente pensa em sociologia, sobretudo na modernidade, devemos pensar nas diversas revoluções burguesas que ocorreram no século XIX, dentre as quais se destacam a Revolução Francesa. Tá? E a cidade de Paris foi tomada por uma série de movimentos eh, revolucionários, dentre eles a Comuna de Paris, que fez com que essa ciência analisasse criticamente esses processos. Um dos autores que analisou criticamente o processo da Comuna de Paris foi, além do Durkheim, também foi o Marx. O Marx tem obras especialmente dedicadas à Comuna de Paris, né? E entre as revoluções, inclusive, existe uma obra do Marx que é o 18 de Brumário, para fazer referência a esses movimentos revolucionários. A sociologia como uma épica do mundo moderno. O que que seria uma épica? Seria uma aventura sociológica para desmistificar esse mundo moderno e todas as suas peculiaridades. Então, a sociologia descreve essa sociedade moderna e ela vai buscar a gênese, as raízes de todas as inspirações e todas as transformações que essa sociedade teve. E ela combina o conhecimento científico com entonações literárias. O que que significa? Significa que a sociologia ela tem sim um aspecto de ciência, mas ela também tem um aspecto de literatura na sua forma de escrever, na sua estilística, na sua, no seu percurso intelectual. Muitos dos autores se furtam a pensar em como seria a sociedade mais democrática, mais igualitária, enfim. Não é somente descrever a sociedade tal qual ela é, mas pensar em como essa sociedade deveria ser. Portanto, na concepção do Ottaviani, o mundo moderno seria muito mais obscuro, muito mais incógnito sem a sociologia. Por, por ser, por seus temas e explicações, a sociologia muitas vezes parece uma época do mundo moderno, ou seja, desbravar esse mundo moderno para compreendê-lo. E as implicações disso para a educação? A sociologia ela é uma ferramenta crítica de
compreensão da realidade social, sobretudo para que a gente entenda a sociedade, que a escola não está fora dessa sociedade. A escola faz parte de um projeto de sociedade, então a gente deve pensar nessa concepção, nessa concepção de que escola não está desvinculada dos processos sociais. Ela faz parte desse processo e ela não deve ser vista isoladamente. E a sociologia vai trazer os elementos desse mundo complexo que estamos inseridos. Então, gente, essa é a referência da obra Bons Estudos. Nós tivemos que dividir essa aula em dois momentos. Espero que vocês gostem. Um abração, até a próxima aula. E eu vou fazer uma referência também de um podcast muito legal sobre esse assunto, tá? Vou postar aí no material de aula. Valeu, pessoal.